A Maria ontem esteve junto à Prefeitura, né, na prestação de contas do governo, agora que se encerra do Luciano Almeida, para a entrada do novo prefeito da cidade. A Maria esteve lá conversando. Vamos acompanhar, vai lá. E hoje nós viemos acompanhar a apresentação de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piracicaba, a gestão do Luciano Almeida, 2021-2024. Nós conversamos com o atual prefeito, Luciano Almeida, e também com o vice do prefeito eleito, Elinho Zanata, o vice que está presente aqui, representando Elinho Zanata, Dr. Pacheco. Doutor Pacheco, falar um pouco, por gentileza, dessa importante noite aqui hoje em Piracicaba. Boa noite, obrigado a todos os presentes, obrigado aos jornalistas aqui presentes fazendo a cobertura. É uma noite onde o prefeito Luciano faz um balanço final do governo dele, tá? E ele finaliza por parte do governo atuante a transição do governo, tá? Nós, como governo eleito, nós continuamos o processo de transição até que o governo realmente assuma a cadeira no executivo. Qual a importância? Da gente ver as contas públicas declaradas, ver as problemáticas até apontadas por ele mesmo, problemas que não vêm de 4 anos, são problemas que já são crônicos na cidade, e a gente vê que realmente, mesmo com orçamento robusto, o Piracicaba tem muita dificuldade de sobreviver a várias causas que são desde problema da água, problema do lodo no rio, problema de mobilidade urbana, problema de enchente na cheia do rio, na época das chuvas, problema da pedreira do bonde, os problemas da saúde, da educação. Então, assim, mesmo com todo o esforço claro que a gente sempre acredita que as pessoas tentam fazer o melhor, né, para servir Piracicaba, a gente percebe que vai ter muito trabalho pela frente, e até por isso eu estou nessa noite representando o prefeito eleito Elinho Zanata, porque ele está em Brasília justamente em busca desses recursos que a gente precisa, extra-orçamentários, para que a gente consiga governar. E a gente sabe que o governo precisa de pessoas e precisa de dinheiro na conta também. Doutor Sérgio, o senhor vendo esse balanço apresentado hoje aqui, como é que o senhor vê os números hoje atuais de Piracicaba? Já dá para ter uma ideia, uma noção do que vocês irão trabalhar pelo menos no próximo ano? Os números eles foram apresentados de uma forma genérica, né, e rápida, naturalmente, até porque a análise mesmo é minuciosa. Todas as secretarias, né? Todas as secretarias, mas no governo de transição é justamente isso que a gente veio fazendo, tá? Então, assim, a gente já tem aí um mês tendo contato com toda a documentação existente na prefeitura. São mais de 300 mil páginas lidas por uma equipe grande para tentar, na verdade, entender e trabalhar em cima desses números, que são os números de maneira crua, né? Vamos dizer, os números foi uma apresentação macro, mas nós já fizemos essa análise micro dentro do governo de transição. O que a gente percebe é que realmente, assim, Piracicaba, ela tem esse orçamento robusto, mas ela não é autossustentável. Nós vamos ter muito trabalho para governar, entendeu? A gente tem muita gente boa fazendo parte dessa transição para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Então, é o que eu falei, aqui foi uma apresentação da transição. Uma coisa é transição, a outra coisa é governo. Governo, a gente já tem uma ideia muito boa, pelo que a gente já levantou de dados, pelo que as pessoas que estão dentro do sistema apresentaram para a gente, mas muita coisa a gente vai conhecer sentando na cadeira, as coisas vão aparecer, os problemas vão aparecer, mas eu não tenho dúvida nenhuma da capacidade das pessoas que estão sendo escolhidas, que estão sendo locadas, e da capacidade de gestão do Elinho para poder resolver esses problemas de Piracicaba. Nos primeiros 100 dias, eu acho que já vai dar para ver bastante coisa. Eu tenho absoluta certeza que no primeiro ano, Piracicaba já vai ter uma cara muito nova em relação ao que a gente viveu aí nos últimos 20 a 30 anos aí. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora, todo dia aparece problema, tá? Então, por exemplo, essa questão do lodo vai dispensar uma grana violenta, um trabalho de meses, e que
cai no nosso colo um negócio de mais de 30 anos. Então, enfim, a gente tem que... O jogo é esse, faz parte. A prefeitura é uma empresa que a gente pega ela andando, a gente só troca o gerente. Pega toda a herança do passado e tem que jogar com o que veio. Então, é mais ou menos isso. A gente não pode devolver, falar, não, ó, esse buraco é do Luciano, aquele esgoto é do Vargas, não tem essa. É tudo nosso a partir de 1º de janeiro e por isso que a gente conta muito com o apoio da imprensa, com o apoio da população, porque todo mundo tem que remar para o mesmo lado. O que a gente quer é Piracicaba livre e forte, né? Então, assim, para a gente ter Piracicaba forte, a gente vai precisar de cada um dos piracicabanos junto com a gente. Luciano, hoje uma grande apresentação aqui, né? Em 2 horas, um resumo grande, mas a gente pôde ter uma noção desses 4 anos de gestão. Queria que o senhor avaliasse, então, essa noite aqui no nosso município. Eu acho que é fundamental, né? Não é muito usual, mas eu achava que, na minha visão, era importante fazer essa prestação de contas pública, não só para a equipe de gestão, mas para toda a sociedade, aqueles que têm interesse em conhecer, para que todo mundo saiba exatamente o que foi feito, o que a gente acha que deve-se continuar fazendo e o que a gente já chama de pontos de atenção que deve ter cuidado na próxima gestão. Com isso dá transparência, todo mundo vê todos os dados, vê todas as informações. Eu falo que é a melhor forma de você sentir como eu me sinto hoje com o dever cumprido. Está aqui, ó, o que está feito é feito. Desejo muitíssima boa sorte à nova gestão. A partir de agora, ou a partir do dia 1, eu sou um morador de Piracicaba e quero mais que essa cidade continue sendo essa excelência que ela é. E para isso espero que a gestão nova tenha muito boa sorte. Então, da nossa parte, o que a gente puder fazer de transferir as informações da forma correta e dar, lógico, a nossa pequena experiência do que são linhas de atuação, a gente fez. E a partir daí, óbvio, a nova gestão toma os seus rumos e define os seus caminhos. A gente tem essa apresentação hoje aqui resumida, prefeito, mas teremos ela publicamente para a população, nela no contexto todo, é isso? Sim, aqui foi um resumo, mas todos esses relatórios, todas essas informações, todos os dados estarão disponíveis, eu acho que a partir já dessa semana, todos os nossos meios de comunicação, inclusive aqueles que tiverem dúvidas sobre essa apresentação, deixei à disposição o meu e-mail da Prefeitura para ainda tirar dúvidas desses dados que foram apresentados, porque eu acho que tem muitos dados que a maioria das pessoas não tem a menor noção, né? Os dados de perdas, os dados de diagnóstico de algumas coisas aí, que é muito importante as pessoas terem noção, as questões da passivo trabalhista da Prefeitura. Eu acho que para que todo mundo saiba a realidade, o que é uma Prefeitura, como ela funciona e o que deve ser feito para tentar, como se diz, né? Você nunca vai transformar uma cidade num paraíso, mas não deixá-la se transformar no inferno. Prefeito, 2 pontos importantes que eu quero perguntar ao senhor. No governo de transição do Vargas, o senhor, pelo menos nós não vimos uma transição desse porte. Eu acho que não teve, né? É uma apresentação para o senhor desse nível. Outra questão, o dinheiro em caixa que o senhor está deixando hoje para o próximo governo é maior? Qual é o montante? Não lembro. Você tem uma noção de porcentagem ou de valor mesmo? Olha, de valor disponível mesmo, disponível de caixa, eu recebi com 6 milhões. Eu não tenho ainda o fechamento, porque depende agora ainda do mês de dezembro, né? Qual é o valor que nós vamos deixar, mas o que eu acho que é mais relevante não é o valor em caixa, são os 380 milhões em obras para serem entregues. Então, assim, o que vai estar sendo entregue nesses próximos 2 anos de valores são 540 milhões de totais de investimento de obras. 380 vão estar sendo entregues. Agora, em 25 e 26, não estão computando ainda os valores de investimento do SEMAI, que ainda se montam aí mais 100 milhões. Então, assim, a facilidade é que, independente do dinheiro em caixa, óbvio que o dinheiro em caixa para os custeios, para tudo que precisa ser feito e tal, aquela facilidade de investimento é o que eu digo,
como tem tanta obra em curso, vai ser muito mais salutar, eu acho, que acompanhar essas implantações a partir de agora e aí, como eu fiz, começar a formar caixa para os próximos anos você poder fazer um outro planejamento de continuidade de investimentos. Mas deve ser um valor mais relevante, sim, que esses 6 milhões que eu recebi. Com relação à transição, não se esqueçam que a eleição, na minha época, terminou mais tarde, por causa da pandemia. Nós terminamos em, 30 de novembro, não me recordo. A eleição foi em novembro. Isso, 27, alguma coisa. Então, assim, primeiro foi um período curtíssimo, foram menos de 30 dias, porque era Natal, Réveillon, e a única coisa que eu recebi na época foram papéis e documentos. As reuniões presenciais, esse tipo de apresentação, nunca recebi nenhuma informação. A gente realmente sofreu muito de ter que ver a realidade no dia a dia. Hoje, tenho certeza que as equipes de transição têm todas as informações para que seja um pouco mais tranquilo. Nunca é, óbvio, você está assumindo uma posição, você vai ter sempre que entender um pouco, mas não vai ter rupturas, entendeu? Quero dizer assim, a continuidade, não tem nada que está para vencer, que olha, tem uma licitação que não fizeram e aí vai dar problema, vai ter um serviço público, nada, está tudo operante. Tudo que eles têm que fazer nos próximos 100 dias, que é exatamente para o serviço continuado, está tudo relacionado, é só tocar o barco. E a partir daí criar, lógico, o seu sistema e a sua metodologia. Mas vai ser muito mais tranquilo do que eu recebi. Parabéns ao prefeito Luciano Almeida, né? Justamente essa entrega, né, das contas, o que foi feito, os números, né, importantíssimo. E parabéns também pela presença, né, do vice-prefeito eleito. Achei que estava lá acompanhando também. Isso é muito importante, né? Toda a equipe de transição, viu, ótimo, Neto? Estava presente também, acompanhando toda essa prestação de contas. Aliás, um evento muito interessante, né? Uma apresentação que eu acho que fica a dica aí também para as próximas, ser aberta à população. Ali foi um público um pouco mais restrito, né? Algumas entidades e imprensa, enfim. Mas eu acho que é muito interessante da população ver e, como dissemos, vai estar disponível também para toda a população acompanhar. Mas essa apresentação aí foi muito bacana. O Luciano vem aqui, né, para falar, detalhar também sobre isso, né? O que foi feito, as transformações, valores, né? Nós convidamos, obviamente, né, o prefeito Luciano Almeida para estar aqui para conversar também. Sim. E mostrar todos esses números.